Os irmãos podem se assentar. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão alegres? Está meio frio, né? Se os irmãos quiserem fechar um lado de uma porta lá para ficar um pouquinho mais quente, os irmãos, o pastor aqui mandou os irmãos lá, os irmãos que sabem, se quiser fechar, vai ficar um pouquinho mais quente, está bem frio, né? Aleluia. Mas Jesus está aqui, quantos estão sentindo? Eu estou sentindo Jesus aqui no nosso meio nesta noite, amados irmãos. Aleluia. Sentimos a presença de Deus e é bom, né, amados irmãos? Nós vir na igreja, ouvir os hinos, ouvir os irmãos pregar a palavra de Deus e se alegrar com Deus. Aleluia. Amados irmãos, nós vemos esta campanha. Deus tem operado maravilhosamente através da sua palavra e Deus vai fazer muitas maravilhas no nosso meio. Amém? Quantos creem que Deus é um Deus de maravilha? Amém. Aleluia. Jesus faz maravilha, amados irmãos. Ele faz maravilha. Ele fez no passado, amados irmãos, no tempo de Moisés, na frente dos olhos do povo. Amados irmãos, fez na época dos profetas e dos reis, fez nos tempos dos apóstolos e está fazendo no nosso meio também. Aleluia. Aleluia. E nesta noite está aqui, amados irmãos. Nós não vemos, mas Deus está trabalhando nesta noite nos corações. Aleluia, porque Ele tem poder. Aleluia. Jesus tem poder, amados irmãos, para, amados irmãos, mudar o curso da vida de qualquer pessoa. Amém? Jesus tem poder para desfazer uma tempestade, amados irmãos. Jesus tem poder para acalmar o vento. Jesus tem poder, amados irmãos, para mandar o mar ficar quieto. Quantos creem assim? Amém? Porque Ele tem poder, aleluia. Os irmãos podem ver ali, ó, diz assim, ó: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o tema dessa campanha. Ali junto com esta palavra tem uma coisa ali, amados irmãos. Eu percebi que tem uma coisa. Aleluia. E se nós crer, ela vai se cumprir na nossa vida. Meus irmãos, sabem o que é? Uma promessa. Amém? Mas, amados irmãos, eu quero ler outra palavra junto com os irmãos, que me veio ao coração, que está no livro de São Lucas, capítulo 24. Capítulo 24. E versículo 18. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos acharam? 24 e 18, que diz assim, ó: e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Os irmãos estão vendo, amados irmãos, a dificuldade dentro de uma promessa, quando as pessoas acham que os planos de Deus podem ser frustrados. Aleluia. Nada do que Deus promete para nós, para mim, para os irmãos, para as irmãs, aleluia, pode ser frustrado, amados irmãos. E aconteceu que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que o versículo diz. Aleluia. E nós não podemos duvidar da promessa de Deus para a nossa vida. Não diz aquele hino assim: não pare de sonhar. Cada um de nós tem um sonho. E existe duas coisas nessa vida, amados irmãos, junto com o nosso sonho. Existe a vida eterna e as maravilhas que Deus, além da vida eterna, quer manifestar nas nossas vidas. Os irmãos creem assim? Aleluia. Só que, amados irmãos, uma não justifica a outra. Fazer milagres, expulsar demônio, não vai levar o homem para o céu. Aleluia. O que vai levar o homem para o céu é ele invocar o nome do Senhor, para que ele alcance, amados irmãos, aquele nível de cristão para poder alcançar o reino de Deus. Mas não é disso, amados irmãos, que nós queremos falar nesta noite. Aleluia. É sobre nós acreditar naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Amém, amados irmãos? Quantos creem assim? Amém.
Jesus tem poder, amados irmãos, poder de mexer com gente grande que nós nem imaginemos. E aí é que às vezes, amados irmãos, nós temos que tomar cuidado que nós se enganemos. Sabe por que nós se enganemos? Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para confundir a que são. Aquelas que são mais desprezíveis, mais, amados irmãos, jogadas de lado, são as que Deus escolhe para confundir aquelas que são. É verdade ou não é, amados irmãos? E isso não é depois que Paulo citou, amados irmãos, lá no livro de 1 Coríntios. Mas é desde que Deus criou o mundo, Deus vem mostrando isso para nós. Se nós olharmos, amados irmãos, lá no Antigo Testamento, os irmãos vão ver a história de Davi, a Bíblia Sagrada, os irmãos acham que não tinha homem valente, homem poderoso na espada, homem ligeiro nas mãos, para lutar com o gigante Golias? Os irmãos acham que não tinha lá no meio de Israel? Tinha homem grande lá no meio de Israel, amados irmãos. E por que, amados irmãos, Deus fez que as coisas acontecessem e permitisse que um menino fosse lutar com o gigante? Os irmãos acham por que isso aconteceu? Para que ninguém batesse no peito e dissesse que foi ele que livrou Israel da mão dos filisteus. Por que, meus irmãos? Porque Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as que são. Aleluia. Enquanto muitos grandes lá em Israel estavam batendo no peito e achando que eram os grandes de Israel, na hora de enfrentar o grande gigante Golias, não tinha nenhum deles preparado para isso. Agora tinha um menino que estava lá no campo, amados irmãos, apacentando as ovelhas do pai, desprezado pelo pai, desprezado pela mãe, amados irmãos, desprezado pelos irmãos, porque quando ele foi lá para a guerra para levar comida para os irmãos, o irmão dele mais velho, quando viu, já disse: o que esse guri intrometido vem fazer aqui? Aleluia. Mas ele sabia que na presunção de Davi, mas Davi não é que Davi era intrometido, Davi era um homem corajoso, era um menino corajoso. Porque os irmãos pensam que apacentar a ovelha era para qualquer um, né? Apacentar a ovelha era ficar a noite inteira lá, amados irmãos, na mira de um urso, na mira de um leão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, amados irmãos, nós vemos uma parte da Bíblia aqui que diz que esses homens estavam desacreditados das promessas do Senhor. Eles acharam que os planos de Deus estavam frustrados, e eles indo embora para Emaús, eles iam conversando um com o outro. Puxa vida, tudo que nós vimos, paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, morto ressuscitar, e agora? Tudo água abaixo. Aleluia. De repente se encosta um do lado deles. Não sabiam que era Jesus. E eles falando entre eles, e Jesus só percebendo o que eles iam falando, amados irmãos. Aleluia. Os irmãos, vejam como de um espaço de 3 dias, Jesus precisou ir em muitos lugares atrás deles, para que eles não desfalecessem na fé, para que eles não abandonassem, amados irmãos, o plano que Deus tinha na vida deles. Jesus se encostou nos dois. Ué, o que vocês estão conversando, vocês dois aí pelo caminho? E eles começaram a dizer um para o outro, amados irmãos: ué, tu é o que aqui? Tu não estava aqui em Jerusalém, tu não sabe? Tu não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Tu não ouviu falar de Jesus, aquele homem poderoso de obra, fez cego enxergar, mudo falar, os paralíticos andar, e os sacerdotes, os homens, colocaram ele na cruz, crucificaram ele. E já é o 3º dia e não se ouve nada. Aí ele diz um para o outro: é certo que algumas mulheres estiveram lá e disseram que ele não estava mais no túmulo. Aleluia. Quantos creem na promessa de Deus? Amém. Eu creio na promessa de Deus, amados irmãos. Deus já me deu muita coisa nessa vida, e eu já vi a mão de Deus na minha vida em coisas grandes, amados irmãos. Coisa grande que os irmãos não imaginam, amados irmãos. Aleluia. Às vezes a gente não gosta de contar, porque muitas vezes uma pessoa vai dizer assim: ó, o irmão vai contar e ele é exaltado porque ele está contando. Não, mas eu já vi Deus mexer gente grande, amados irmãos. Aleluia. Aleluia, no nosso lugar. Aleluia. Eu já vi, aleluia, porque a mão de Deus tem poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu vou contar só uma experiência, amados irmãos, não é para me exaltar, é só para os irmãos verem o que Deus faz. Quando eu peguei no Agrovento, eu estava com 3 meses de emprego lá, amados irmãos, e eu estava com medo de ir para a rua, porque eu estava andando com a caixa de ferramenta de um lado para o outro. E os irmãos sabem, quando a gente pega numa empresa e é novato, os irmãos sabem que eles acaram com a gente. E um dia eu estava na máquina de gelo fazendo uma manutenção lá junto com outro meu parceiro, ele disse: ó, tu toma cuidado que eles vão mandar um monte de gente embora aí, tu está sujeito e junto. Daí eu disse assim: ó, eu vou dizer uma coisa para ti, o Deus que eu sirvo tem poder para me deixar aqui e mexer os grandes que tem aqui dentro da empresa.
Tenho certeza disso. E ele disse assim, imagina que Deus, até essa pessoa, ela é parente de um dono que era dono lá, porque já não tem mais nenhum dono lá, meus irmãos, daqueles. Eu disse assim, olha, é mais fácil Jesus tirar os donos daqui dentro da empresa do que tirar eu, se ele quiser. Aleluia. Os irmãos sabem o que aconteceu, meus irmãos? Eu já estou com 12 anos de empresa, não tem mais nenhum dono lá. Aleluia. E eu estou lá até hoje ainda pregando o evangelho, amados irmãos. Aleluia. Sabe, os irmãos sabem qual é o meu serviço? É sentado lá do encarregado dentro do laboratório, amados irmãos. Só levar folhinha para ela, do laboratório para o CIF, que é a IF, e levar as coisas para ela de um lado para o outro. Aleluia. Foi o irmão Pedro que fez isso? Amados irmãos, foi o irmão Pedro? Não, foi Jesus. Aleluia. Porque a mão de Deus, amados irmãos, está na nossa vida. Eu estou contando isso, amados irmãos, como experiência daquilo que eu estou pregando, amados irmãos. Não estou contando para me exaltar, porque Deus tem misericórdia de mim, amados irmãos. Eu sei que eu sou desprezível. Eu sei que muita gente olha para mim e me despreza, aleluia. Mas eu sei que Jesus olha para mim, amados irmãos, e dá muito valor para mim, aleluia. E tu também, irmão, nesta noite Jesus manda dizer para ti, ó, muita gente olha para ti e te despreza, mas vou dizer uma coisa para ti, te valoriza, porque Jesus te ama. Davi sabia que ele era desprezado pelo pai, que o pai colocava ele lá no campo, num lugar perigoso. Davi sabia, amados irmãos, mas Davi não tinha medo, porque ele sabia que se o pai dele abandonasse ele, Jesus estava do lado dele. Quantos creem que Jesus está do teu lado? Amém? Tu acredita nessa promessa? Eu acredito. Eu me lembro ainda quando eu não era convertido ainda. Mas irmãos, eu subi essa lomba aqui, ó, no tempo que eu namorei a primeira namorada. Naquele tempo que eu não era crente ainda. E ela me terminou. Eu vim lá de cima quase chorando. Os irmãos sabem, a gente quando é novo, a gente vem com aquela tristeza, meu pastor. Aí eu vim quase chorando lá de cima, minha namorada me terminou. E eu descendo ali perto do tempo, tinha a serraria do Realino ali ainda. É até motivo de graça, né, meus irmãos? Mas é só eu vou contar para os irmãos como é que acontece. Eu não era crente ainda. Eu dizia assim, meu Deus, será que não vai dar uma mulher? Eu tenho uma vontade de casar, ter uma família. Será que não vai dar uma mulher para mim? Olha, amados irmãos, graças a Deus, estamos aqui hoje. Temos uma mulher, 6 filhos, mas não completou ainda. Amém? As promessas de Deus prosseguem. Isso eu estou citando aqui, amados irmãos, dentro da palavra que nós estamos pregando. Jesus, homem poderoso em obras. Você não ouviu falar? Tu não ouviu falar? Jesus, homem poderoso em obras? Fez cego enxergar? Tu não ouviu falar? Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, vamos cuidar para nós não se encolher. Jesus é poderoso em obra, aleluia. E Jesus é poderoso em obra, Ele quer dar maravilha para nós. Esse tema aqui não é em vão, amados irmãos. Acontecer que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Essa palavra está dizendo que Jesus é poderoso em obra, aleluia. E eu tenho certeza, amados irmãos, que nesses 7 dias de sexta-feira Jesus vai fazer coisa maravilhosa aqui. Aleluia, porque Ele tem poder. Ele tem poder. Mas se nós não cuidarmos, amados irmãos, nós baixamos a cabeça e nós vamos conversando um com o outro, dizendo assim, mas o que aconteceu, né? Aleluia. O que está acontecendo? Amados irmãos, vamos erguer a cabeça. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Deus quer fazer maravilha no nosso meio, amados irmãos. E depois de fazer maravilha, Ele quer dar o céu para nós. Quantos querem assim, amados irmãos? O que é que tu tem pedido para Jesus hoje? Quantos fez um pedido para Jesus hoje? Levanta a mão. Aleluia. Acredita na promessa de Deus. É uma promessa isso aqui, ó. Aleluia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Os irmãos podem olhar desde o início, amados irmãos, desde o início, Gideão, amados, o que era Gideão? Se nós olharmos para a palavra de Deus, era o mais pequeno da família. E sabe por que o pai dele botava ele lá para malhar o trigo, amados irmãos? Porque era o mais desprezado da família também. E malhar trigo no tempo de Gideão era o lugar mais perigoso que tinha. Por que era perigoso? Porque os midianitas levavam tudo. E se você estivesse lá malhando um trigo que já estava sendo escondido deles, eles iam com mais indignação ainda. Eles eram capazes de chutar e empurrar para lá e dizer, como é que tu escondeu o trigo de nós? Aleluia. Mas ele era valente também, estava lá malhando o trigo. E o anjo viu. Quando o anjo viu, chegou lá para ele e disse, Gideão, vai nessa tua força. Ele disse, mas como vão lá? Aí ele cobrou do anjo. Mas o que se ouve falar das maravilhas de Deus? Como é que é a nossa situação? Senhor, vai nessa tua força, olha a situação de Israel. Aleluia. Mas ele disse, vai nessa tua força, tu vai livrar Israel da mão dos medianitas. Aleluia. Por que Deus
escolheu Gideão, amados irmãos, que era o mais pequenininho da família, era desprezível, desprezado. O povo olha, amados irmãos, para nós, né? As pessoas, amados irmãos, quantos que olham para nós, os grandes, meneiam a cabeça, desprezam nós. Os desprezados, amados irmãos, são aqueles que Deus escolhe para confundir os grandes que são, aleluia. Amados irmãos, se Jesus colocasse aqui o presidente ou alguém famoso desse mundo, será que seria dado glória a Deus? Será que seria reconhecido que é o Senhor? Será que seria reconhecido que Jesus é poderoso em obras? Não. Aleluia. É nós, sabe por quê, amados irmãos? Porque Deus quer nós. Aleluia. Porque nós vamos dar a glória para Ele, que Ele é maravilhoso, aleluia. E Ele está fazendo maravilha nessa noite, aleluia. Quantos creem, amados irmãos? Quantos creem? Ele está fazendo maravilha no nosso meio nessa noite, aleluia. Os irmãos, olhem só, amados irmãos, olhem só o assunto, aleluia. E eles lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olhem só, amados irmãos, que palavra bonita, né? Alguém citar assim, ó, homem poderoso em obras, amados irmãos, diante do povo. Sabe por que muitas vezes, amados irmãos, nós nos amoitemos? Porque nós queremos as coisas do nosso jeito. Não é verdade, amados irmãos? Jesus curou muita gente no passado, mas curou tudo da maneira dele. Ele curou o cego, colocou lodo no olho. Outro estava lá tentando, amados irmãos, se jogar no tanque e não conseguia. Ele mandou pegar a cama e andar. Há diferenças de curas, aleluia. Não é verdade, amados irmãos? Há diferenças, aleluia. Por que, amados irmãos? Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ser salvo do que, amados irmãos? Ser salvar nossa alma e ser salvo de problemas que nós temos na nossa vida. Quem é que trouxe um problema aqui nessa noite? Jesus vai te dar a solução. Tu trouxe um problema? Quem trouxe? Levanta a mão a problema. Jesus vai te dar a solução. Sabe por que Jesus vai te dar a solução? Porque tu está invocando o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ser salvo não é só ser salvo a alma, é as maravilhas que Deus pode fazer para nós, e nós ver a mão de Deus fazer na nossa vida. Aleluia. Porque a mão dele tem poder. A mão do Senhor tem poder, e ela está aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados irmãos, Jesus pode... O que a Bíblia Sagrada nos diz, amados irmãos, quando Jesus curou, amados irmãos, a mulher, aquela que tinha o fluxo de sangue, ele disse, a tua fé te salvou. E a nossa fé pode nos salvar, amados irmãos, de muita coisa, aleluia, que nós passamos nesta vida, aleluia. E aqui diz, ó, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o enganaram e o condenaram à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não, achando o seu corpo, voltaram. Aleluia. Os irmãos estão vendo, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão vendo o que Deus pode fazer na nossa vida? Eles aqui estavam desacreditados. Quando entraram, amados irmãos, Jesus deu. Quando chegou na frente da casa dos dois discípulos, a Bíblia Sagrada diz que eles chegaram ali e Jesus deu uma que ia mais para frente. Eles começaram a insistir com Jesus e pediram, não, fica com nós, já que tu veio conversando com nós e a conversa está boa, vamos entrar, vamos conversar. E quando sentaram na mesa, amados irmãos, foi a parte mais maravilhosa, mais boa, porque voltou novamente a esperança dentro do coração daqueles homens. E sabe como é que eles conheceram que voltou a esperança? Quando Jesus ergueu o pão. Eles conheceram o Mestre, e Ele está aqui nesta noite. Amém, amados irmãos? Aleluia. Quando Ele ergueu o pão, quando Jesus ergueu o pão, amados irmãos, escuta. Nós sentimos, amados irmãos, que Ele que vai nos servir. Aleluia. Entraram e um olhou para o outro e Jesus sumiu. E eles disseram, por isso que nós vinha vindo no caminho, nosso coração vinha ardendo. Aquelas palavras eram palavras que não podia ser de uma pessoa estranha, de um peregrino. De um estranho, um peregrino, aleluia. Eram as palavras do Senhor. E nesta noite Ele está aqui também. E é as palavras dele, não é minha, amados irmãos. Aleluia. Nós não somos nada, né, amados irmãos? Nós, homem, nós, ser humano, aleluia. Demos glória a Deus porque Jesus escolheu nós lá do mundo e colocou nós aqui, aleluia. Estamos aqui, amados irmãos, se alegrando na presença do Senhor, aleluia. E Ele ergueu o pão. E a Bíblia Sagrada diz que sumiu, um olhou para o outro. E contente,
o lar contente, já saíram dali onde eles estavam, foram procurar os outros apóstolos, amados irmãos, porque retornou a esperança, amados irmãos, no coração daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Quantos acreditam que se invocar o nome do Senhor, Ele se manifesta, amados irmãos? Ele se manifesta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem maravilhas para fazer na nossa vida, amados irmãos, no nosso meio, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É verdade que também algumas mulheres dentre nós olha só, meus irmãos, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltado. Os irmãos, olhem só, meus irmãos, quando trouxeram a notícia que não tinha encontrado o corpo de Jesus no sepulcro, eles ficaram já maravilhados, eles ficaram desconfiados já, eles não tinham certeza, mas já tinham desconfiado que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Os irmãos já imaginaram se Jesus entrasse aqui nessa noite, igual ele se apresentou com os discípulos de Emaús? Quantos gostariam de ver Jesus? Nós não vamos poder ver, né? Aleluia. É pela fé, né, pastor? É pela fé, nós não vamos poder ver, mas um dia nós vamos poder ver, aleluia. Um dia nós vamos poder ver Jesus, aleluia. Eu acredito, amados irmãos, é a última promessa que eu quero ver se cumprir. Eu sei que eu não mereço, aleluia, mas é a última promessa, aleluia, da nossa invocação, a última promessa. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia. Creia no nome de Jesus, creia no nome de Jesus, aleluia. O nome de Jesus tem muito poder, aleluia. Glórias a Deus, no nome de Jesus, amados irmãos. A nossa esperança é esse nome, não existe nenhum outro nome. Nunca pensa assim, ó, se viesse um pregador famoso aqui, um cantor famoso, um homem grande aqui e tomasse o púlpito, o nome do Senhor não ia ser glorificado. Aleluia. O nome do Senhor não ia ser glorificado. Tu não ia sentir a glória de Deus, porque Deus não dá a glória a Deus para homem nenhum, aleluia. Ele escolheu os desprezados do mundo, o Gideão, amados irmãos, um Gideão da vida, mais desprezado que todos na família. Um Davi, amados irmãos, que o pai não dava muito valor, mais pequenininho, né, mais coitadinho, jogado lá no campo, porque se os lobos comessem, eles não davam muita bola mesmo, né, amados irmãos. Agora, eles gostavam muito dos mais velhos, porque naquele tempo o primogênito tinha muita preferência. Vocês sabiam, irmãos? Quantos sabiam disso? Amém? Os irmãos sabiam que naquele tempo o primogênito tinha muita preferência? Porque já era da lei isso. Mas o menor não, o menor estava lá no campo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso, não é? Quantos são alegres com Jesus, amados irmãos? Antes de passar para o pastor, amados irmãos, eu queria cantar um hino. Eu tocava, não está muito boa, mas eu queria cantar um hino. Eu não sei qual é aquele hino. Nunca mais o mundo. Qual é? Os irmãos sabem qual é o número da pauta? Aleluia. Aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Ele mandou dizer para a igreja, aleluia, no nome dele tem poder, aleluia. Não desista das promessas de Deus na tua vida. Não desista. A promessa de Deus diz respeito a nós.